Graça e paz a todos, diletos ouvintes. Mais uma tarde na pessoa de Jesus Cristo e mais uma oportunidade de nós fazermos menção da palavra de Deus. E convidamos você para uma breve leitura da palavra de Deus. Se encontra registrado em 1 Coríntios 15, verso 51. Amém. Louvado seja Deus. Amados, hoje queremos trazer uma palavra aos nossos irmãos, tentando fazer, tentando explicar os versículos da passagem de 1 Coríntios 15, verso 50. O apóstolo Paulo faz menção dizendo: porém, isto digo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Amém. A parte B deste versículo diz assim: nem o que é degradável herda a capacidade de não se agradar. Eu vou dar ênfase a esta passagem, a este versículo, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. Porém, isto digo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. A parte B diz assim: e nem o que é agradável herda a capacidade de não agradar. Alguns comentaristas comentam 1 Coríntios 15, 37 e 1 Coríntios 39. Carne e sangue do mesmo animal é natureza corruptível do nosso atuais. 1 Coríntios 15, 44, corpos de alma animal não pode herdar o reino de Deus. Portanto, o crente, o cristão, aceita com satisfação a sentença irrepreensível da Santa Lei, que designa a morte do corpo atual como preliminar e necessária ao corpo de glória da ressurreição. Por isso, ele morre diariamente, para que a carne e para o mundo, como condição necessária para a sua regeneração aqui e também no porvir. Paulo dizia, dentro desta palavra, que nós, como cristãos, morremos diariamente.
Morremos para a carne, morremos para o mundo, como condição necessária para a sua regeneração aqui no presente século, como também no porvir. João capítulo 3, verso 6, e Gálatas capítulo 2, versículos de número 20. Como nascer da carne constitui um filho de Adão, o ser nascido do Espírito constitui um filho de Deus. Não pode. A mudança de corpo não é somente possível, mas necessária. O corpo da ressurreição será ainda um corpo, embora o espiritual, louvado seja Deus, o espiritual manterá substancialmente a identidade pessoal, como é provado por Lucas capítulo 24, verso 39, Evangelho de São João capítulo 20, verso 27. Comparando essas duas passagens com Filipenses capítulo 3, versículo 20. O reino de Deus, que não é todo meramente animal, o reino de Deus, que não é meramente animal, mas completamente espiritual. A corrupção não herda, embora seja o caminho para incorrupção. 1 Coríntios 15, verso 36, verso 52 e verso 53. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa tarde. Ainda nós vamos mais além. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 15, a partir do verso 1. Também, irmãos, eu vos declaro o evangelho que já antes vos tenho anunciado, qual também recebeste, no qual também estáis. Verso 2. Pela qual também sois salvos, se retiverdes a palavra naquela maneira com que eu vos tenho anunciado. E não, a não ser que se tenhais crido em vão. Verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Verso 5. Que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Foi visto por Cefas. Cefas era Pedro. E depois foi visto pelos 12. Verso 6. Depois foi visto de uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive, e também alguns já passaram para o Senhor. Verso 7. Depois disto, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Verso 8. E por último, de todos também foi visto por mim,
como que a um nascido fora do tempo. Fora do tempo. 9. Porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Verso 10. E pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça concedida a mim não foi vão. Ao invés disso, trabalhei muito, mais do que todos aqueles apóstolos. Para não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Verso 11. Portanto, seja eu, seja eles, assim pregamos a palavra de Deus e assim creste. Verso 12. E se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? 13. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, né? Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a pregação, é vã também a vossa fé. Verso 15. Assim também somos encontrados como falsas testemunhas de Deus, pois testemunhamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, ainda estás em vossos pecados. Verso 18. Portanto, também pereceram os que dormiram em Cristo. Verso 19. E se esperamos Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todas as pessoas. Em outra versão, mais miseráveis de todos os homens, né? Verso 19, repetindo e dando ênfase: se esperamos Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Verso 20, mas se de fato Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Verso 21, pois dado que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Verso 22, porque assim como Adão todos morrem, né? Assim como em Adão todos morrem, e assim também em Cristo todos serão vivificados. Verso 23, mas cada um na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo em sua vinda, né? Louvado seja Deus. Verso 24, depois será o fim, quando entregar o reino de Deus, e o Pai, quando aniquilar todo o domínio, e toda autoridade, e todo o poder. Verso 25, porque convém que ele reine, até que tenha posto todos, eu faço questão de repetir, porque convém que ele reine, até que ponha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Em outra versão, da planta de seus pés. Verso 26. O último inimigo que será aniquilado é a morte. Vou dar ênfase a este versículo 26, que o último inimigo
que será aniquilado é a morte. Verso 27, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Porém, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que ele executa aquele que todas as coisas lhes sujeitou. Verso 28, quando todas as coisas que lhes foram sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo, em todos. Verso 29, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se totalmente os mortos não ressuscitam, por que então se batizam pelos mortos? É a pergunta de Paulo feita aos nossos irmãos em Coríntios. Verso 31. Cada dia eu morro pelo orgulho que tenho por vós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cada dia eu morro pelo orgulho que tenho por vós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se por motivo humano lutei contra feras em Efésio, qual é o meu proveito, se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebamos, e amanhã nós morreremos. Verso 33, não erre, as más companhias corrompe os bons costumes. Em outra versão diz assim, não erreis, as más conversações corrompe os bons costumes. Verso 34, despertai para a justiça e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto eu digo para a vossa vergonha. Verso 35, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? 36, verso 36, louco, o que tu semeias não é vivificado sem primeiro morrer. Verso 37, o que semeia, não semeia o corpo, que irá brotar, mas o grão nu, quer dizer, o grão nu, você descasca o grão, não com a semente. Para ele morrer, você tem que descascá-lo. O grão nu, colocado sobre a terra, para ele brotar e morre, para nascer, né, a vindima. Como de um trigo ou de qualquer outro grão. Verso 38, mas Deus lhe dá corpo como quer, e a cada um semente seu próprio corpo. Verso 39, toda carne não é a mesma carne, mas uma carne é humana, a outra carne é dos animais, a outra carne é dos peixes, e a outra carne é das aves. Verso 40, há corpos celestiais e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestiais e outro é a glória dos terrestres. Verso 41, outra é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Verso 42, assim também será a ressurreição dos mortos.
Semeia-se no corpo degradável, ressuscitará capaz de nunca se degradar. 43. Semeia-se em desonra e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em força. Verso 44. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Ou seja, todos nós somos passivos de defeitos. Ninguém é perfeito. Outros sim. Nesta vida que vivemos, uns são cegos, outros são mudos, outros são enciclados, paraplégicos, aleijados. Um corpo doente, anêmico, sem vida, sem força. Porém, ele morre. Mas ao ressuscitar, diz a palavra de Deus, semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em força. Verso 44, semeia-se o corpo natural, ressuscitará com o corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Verso 45, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Verso 46. Mas não é o primeiro o espiritual, mas sim o carnal, e depois o espiritual. Verso 47. O primeiro homem da terra é terrestre. Este é Adão. O segundo homem, que é o Senhor, ele não é da terra, ele é do céu. Glória a Deus por isso. Verso 48. Assim como o terrestre, também são os terrestres. Assim como o celestial, todos são os celestiais. Verso 49. Assim como trouxemos a imagem do terrestre, assim também traremos a imagem do celestial. Aqui começa o mistério. Amém? 1 Coríntios 15, 50. Porém, isto digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E nem o que é degradável herda a capacidade de não se degradar. 51. E eis que vos digo um mistério. Nem todos, em verdade, dormiremos, porém todos seremos transformados. Nós aguardamos esta transformação. Amém, irmão? Em um momento, num abrir e piscar de olhos, a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, capazes de não degradar, e nós seremos transformados. Verso 53, porque é necessário que este corpo degradável revista-se da capacidade de não se degradar. Este é o corpo mortal, se vista da imortalidade. Verso 55, Paulo faz a pergunta, onde está o morte, a sua vitória? Onde está o morto, teu aguilhão? Verso 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
E para os desanimados de plantão, está desanimado com a sua vida terrena, terrestre? Está desanimado, querido, querida? Está desanimado, homem de Deus, mulher de Deus? Preste bem atenção. Verso 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, né? Aqui imóveis, né? Tá a tradução aqui, apologeta, né? A tradução é firmes e imóveis, sempre abundante. Na outra tradução está escrito assim: seja firme e constantes. Constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. É um texto tanto quanto comprido, né, irmão? E nós vamos deixar para dar sequência deste capítulo, versículo por versículo, explicando aos irmãos, né, a visão geral de Coríntios. Na sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo mostra aos novos cristãos de Coríntios que até os problemas mais complexos da nossa vida pode ser abordado através da lente do Evangelho. Tenha uma visão geral da carta através desta breve leitura que fizemos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, irmãs. Realmente há muitas pessoas que não gostam, né, da palavra predicada, falada, anunciada, pronunciada. Mas bem-aventurados são aqueles que ouvem. Bem-aventurados são aqueles que guardam, porque o tempo está próximo. E está tão próximo esse tempo em que Deus, através do seu Filho Jesus, virá para transformar todas as coisas. Todas as coisas. Tudo aquilo que o inimigo estragou, na verdade. Na verdade, ele estragou, né? Infelizmente, algumas pessoas se perderam ao longo da sua caminhada de fé. Voltaram-se para o mundo e estão passíveis de sofrer o dano da segunda morte. E como promessa aos vencedores, aos que vencerem, diz a palavra de Deus, não haverá sobre eles o poder da segunda morte. Então, como eu já venho dizendo, Jesus virá para transformar todas as coisas, realmente todas as coisas. As coisas velhas se passaram e Deus fará uma coisa nova, meus amados. Como eu disse, estamos neste corpo sujeito a tantas coisas. Mas, no retorno de Jesus, a palavra de Deus que os mortos ressuscitarão. E na medida que ressuscitarem, eles receberão um novo corpo. Né, irmão? Nós conjecturamos o fato de quantas pessoas que, por sua vez, cremaram, morreram carbonizados. E o pó dos restos mortais dessa pessoa foi lançado ao ar. Aqueles que morreram afogados e jamais foram
tiveram seus corpos resgatados, entrou em estado de putrefação, tornou-se possivelmente alimentos de peixes. A morte em si tem as suas facetas, mas o importante é declarar a você que, como Jesus ressuscitou, Ele trará os que vivem por Ele novamente à vida. Seja eu, seja você, temos esta esperança vívida na pessoa de Jesus Cristo. Depois o Senhor nos diz que, em segundo lugar, os mortos, a partir do momento que recebe um novo corpo, recebe também um revestimento de glória. E aquilo que era mortal será revestido da imortalidade. Quantas pessoas lutando para rejuvenescer. Quantas pessoas lutando para não morrer. Para que a sua vida não venha envelhecer precocemente. Então se faz um grande investimento para quem pode, para que ele tenha uma vida de 100% natural, uma vida prolongada. Mas, afinal de contas, a morte vem, irmão. Vem. E muitas pessoas, até mesmo hoje, estão dormindo. A morte, ou seja, o corpo foi sepultado, mas a alma, ela é imortal, ela está intacta. E a Bíblia diz que aonde este corpo ressuscitar, Deus fará com que ele seja revestido de uma nova vida, de um novo corpo. Ezequiel 37 diz que, numa visão dada a Ezequiel, havia um grande cemitério de ossos ressequidos, e na medida que ele profetizava, Deus mandou a carne, os nervos, o sangue, a pele, o cabelo, os rins, o coração. Não importa quão grande foi a natureza devastadora da morte que enfrentamos, e enfrentamos na certeza que, assim como Jesus ressuscitou, Ele trará novamente com Ele a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que os que estão vivos, consagrando-se, santificando-se, embora com a vida sujeita às imperfeições, terão também o seu corpo glorificado, transformado. Paulo citou que uns têm a glória do sol, da lua, das estrelas, e um se difere da glória do outro, porque não dá para se comparar o fulgor do sol com o brilho da lua e o brilho da lua com a das estrelas. Irmãos, você já imaginou quando você estiver brilhando, quando você estiver resplandecendo? Toda a vida você sofreu, toda a vida você sentiu a deficiência do presente século, mas você será revestido de um novo corpo, de um corpo de glória. Você será renovado, você será renovada. Você não estará mais sujeito à morte. E esta morte, querido, não é eterna. Viverás para sempre. A morte não terá domínio mais sobre você, sobre a tua vida.
Éramos por natureza fraco, mas com o corpo glorificado seremos fortes. Era por natureza, irmão, debilitado por muitas razões, mas em Cristo teremos corpos revigorados. Alguns não enxergavam, mas vão enxergar para a glória de Deus, o Filho de Deus glorificado. Não andava, mas poderão andar. Não palpava, não tinha como manusear, porque tinha as mãos recicladas, mas terão mão perfeita para estender e adorar o que vive e o que reina para todos sempre. Oh, querida igreja do Senhor, queridos irmãos, a Bíblia diz que, por último, a Senhora Morte terá seu desfecho, a sua aniquilação total. Ela não mais ceifará a vida do Senhor ninguém. Ela tem sido motivo, até hoje, de lágrimas, de sofrimento, de remorso, de ressentimento, de amargura, de tristeza, de saudade. Ei, meus pêsame para a Senhora Morte, porque é o último inimigo em que Deus vai aniquilar a morte. E uma vez em Cristo, nós não estaremos mais sujeitos ao pecado. Não estaremos mais sujeitos à lei que nos condena. Estaremos em Cristo para sempre. A Bíblia diz: no abrir e fechar de olhos, subiremos ao encontro de Deus, do Senhor, nas nuvens. E assim como propriamente dito em Atos, capítulo 1, que Jesus teve a sua vida oculta pelas nuvens, nós seremos ocultados à vista da humanidade presente, dos seus adversários, dos seus inimigos, dos que debocham, dos que caçoam de você, dos que zombam, dos que te maltratam, daqueles que não querem o teu bem. Você terá a sua vida oculta, escondida em Deus para sempre. Olhará para o seu lugar. Haja quem diga certas criaturas, dizendo por deboche: já foram tarde demais. Agora nós vamos viver o bel prazer que queremos, sem esta rané, sem este povinho que nos censurava, nos criticava, achando que tudo isso meramente era produto da mente dos evangélicos, mas não, era a palavra de Deus. Eles terão todo o tempo, meus amados, para se arrepender. Verdade, verdade, verdade. Por isso que o Senhor, através de Paulo, através do Espírito Santo, Ele nos diz: tem de bom ânimo. Louvado seja Deus, não desanime, porque o vosso trabalho, a vossa fé, a vossa labuta tem uma grande recompensa. E o Senhor, por muitas vezes, diz: eis que presto venho, eis que estou vindo, e nas minhas mãos está o meu galardão. A palavra galardão quer dizer: está o meu salário. Ei, além de você servir o Rei dos Reis, você terá salário, você terá recompensa, você será recompensado. Por isso que Paulo, ao escrever aos Romanos, diz que a nossa momentânea tribulação
Ei, você que está tribulado hoje. Ei, você que está tribulado agora. Ei, que você passa por tribulação. Ei, passa por desgosto. Paulo nos diz que a nossa breve e momentânea tribulação não há como se comparar com a glória que nos há de ser revelado. Mas para isso você precisa ser firme. Estar sempre constante. Sempre olhando para Cristo. Sempre vivendo para Cristo. Sempre mortificando a sua vida ao favor desta chamada gloriosa. A sua salvação, ela é imprescindível. Então, amados, a Senhora Morte será aniquilada. Ela não terá mais poder. Portanto, a Bíblia, Paulo diz aos Coríntios, ela será aniquilada. Ela será destruída. Ficamos com esta palavra em nome de Jesus. E que o Espírito de Deus fale melhor no teu coração. Se você entendeu a mensagem, por favor, compartilhe. Se você não entendeu, irmão, você é livre para dizer assim, Pedro, eu não entendi o conteúdo desta palavra. Mas a verdade é, se Jesus Cristo não ressuscitou, então a minha fé é vã. Estou perdendo tempo aqui, né, irmão? Tempo aqui. Mas louvamos a Deus que Jesus é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro, dentre muitos, que ressurgiu dos mortos. Está vivo, ressuscitado, está vivendo à destra de Deus. E Ele nos garantiu, aquele que participar do meu corpo, do meu sangue, naquele dia, eu o ressuscitarei. Portanto, meus amados e diletos ouvintes, é somente para cristão, autêntico e genuíno, tem validade esta promessa da vida eterna. Portanto, se você está fora de Cristo, se você não tem comunhão com Ele, se você não se preocupa com a tua salvação nesta vida e no porvir, então se faz necessário você nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E como que eu faço isso? É aceitando Jesus Cristo como Salvador da sua alma. E você vai alcançar mérito com milhares e milhares e milhões de santos. Amém? O direito de entrar naquela cidade gloriosa pelas portas. Oh, como anseio esse dia. Não sei o que a vida me reserva no porvir. Não sei a que momento Deus me chamará e de que forma a morte baterá na minha casa. Mas uma coisa eu tenho certeza, naquele dia, Jesus devolverá a minha vida e estarei para sempre com o Senhor, meu Deus, meu Redentor e o meu Salvador. Amém, irmãos? Essa é a minha fé na pessoa de Cristo Jesus.